A maioria das pessoas pensa na energia sexual apenas como um instinto físico, algo ligado ao prazer momentâneo ou à atração entre duas pessoas. Mas o que poucos sabem, e que pode mudar completamente a forma como você vive, é que essa mesma energia é uma das forças criadoras mais poderosas que existem. Ela não está aqui apenas para gerar vida biológica, mas também para alimentar ideias, fortalecer propósitos e acelerar a realização dos seus objetivos mais profundos. Napoleon Hill, no capítulo sobre transmutação sexual do clássico Pense e Enriqueça, revelou que os maiores líderes, artistas e empreendedores aprenderam a redirecionar esse impulso para a criação, a visão e a concretização de projetos. Eles entenderam que, quando essa energia é canalizada conscientemente, ela se transforma em combustível para a persistência, clareza mental e inspiração. Wallace Wattles, autor de A Ciência para Ficar Rico, vai na mesma direção. A energia criadora não possui moralidade própria. Ela é neutra. Ela apenas expande e multiplica aquilo para o qual você a direciona. Pode gerar riqueza, arte e soluções grandiosas, ou pode se dissipar rapidamente em prazer passageiro, deixando você esgotado e sem direção. Imagine um rio poderoso. Se canalizado, ele move turbinas, gera eletricidade e sustenta cidades inteiras. Mas se transborda sem controle, pode devastar tudo ao redor. A energia sexual funciona da mesma forma. Quando cultivada e direcionada, constrói impérios. Quando desperdiçada sem propósito, deixa um rastro de dispersão e falta de foco. E a pergunta que eu quero deixar para você refletir agora é: e se a chave para desbloquear seu próximo nível de prosperidade, propósito e realização estiver exatamente na forma como você lida com essa energia hoje? 1. O desperdício invisível que drena sua força vital. A maioria das pessoas vive um padrão silencioso de perda de energia que se repete todos os dias, sem que percebam. Esse padrão está ligado a um erro comum: confundir satisfação imediata com realização duradoura. Quando falamos de energia sexual, essa confusão se torna ainda mais evidente. O prazer momentâneo pode parecer inofensivo, mas quando vivenciado de forma compulsiva e sem direção consciente, leva a um esvaziamento profundo da força vital. Napoleon Hill explicou que a energia sexual é, na sua essência, uma forma intensa de energia criadora. E aqui está o ponto. Se ela é liberada continuamente sem propósito, a mente perde um dos impulsos mais poderosos para a ação, foco e persistência. No curto prazo, o corpo experimenta uma queda nos níveis de dopamina, o neurotransmissor responsável por motivação e recompensa. Essa baixa não só reduz a disposição física, mas também afeta diretamente a clareza mental e a capacidade de manter-se engajado em metas importantes. A neurociência confirma esse fenômeno. Pesquisas mostram que, após picos intensos de prazer físico, há uma queda temporária na atividade dos centros cerebrais ligados à motivação. Essa queda, se repetida com frequência, cria um ciclo de busca por mais estímulos imediatos, o que leva à procrastinação e à dificuldade de se concentrar em tarefas de longo prazo. É como se a mente, acostumada a pequenas doses instantâneas de recompensa, perdesse o apetite pelo esforço prolongado. Muitos criadores, empreendedores e líderes que despertaram para esse mecanismo relatam experiências semelhantes. Ao reduzir hábitos compulsivos ligados à energia sexual, sejam eles físicos ou mentais, como o consumo excessivo de estímulos visuais, perceberam uma explosão de clareza mental, disciplina e produtividade. Um músico que conheci descreveu assim: quando comecei a cuidar dessa energia, era como se eu tivesse encontrado um reservatório secreto de criatividade. As músicas simplesmente fluíam. O desperdício dessa força vital, no entanto, não se limita a comportamentos óbvios. Ele também acontece de formas sutis, como conversas excessivamente carregadas de insinuações, imaginação constantemente dispersa em fantasias e até pensamentos que não são acompanhados por nenhuma ação construtiva. A mente gasta energia em imagens e roteiros que nunca se transformarão em realidade, criando uma sensação de cansaço e frustração.
Para começar a recuperar esse poder, o primeiro passo é trazer consciência para o uso dessa energia. E isso exige observação. Um exercício prático e revelador é o monitoramento de 7 dias. Durante uma semana, anote diariamente como você percebe o uso da sua energia física e mental. Inclua não apenas momentos explícitos, mas também dispersões sutis, desde pensamentos recorrentes até situações sociais que drenam sua vitalidade. Esse registro deve ser feito sem julgamento, apenas como coleta de dados. Ao final de 7 dias, você terá um mapa pessoal de como essa força está sendo utilizada e, principalmente, onde está sendo desperdiçada. Muitos se surpreendem ao perceber que as maiores perdas não vêm de grandes excessos, mas de pequenas fugas diárias acumuladas ao longo do tempo. Quando você reconhece esses pontos de vazamento, começa a haver oportunidades para redirecionar a energia. Em vez de gastar impulsos em estímulos que não trazem frutos, você pode canalizá-los para atividades que alimentem seus projetos, suas relações significativas e sua evolução pessoal. Wallace Wattles já ensinava: a energia que você gasta deve sempre gerar mais vida. Essa é a medida. Se o que você está fazendo não está multiplicando a vida em você e ao seu redor, está drenando. Há uma diferença fundamental entre prazer e propósito. O prazer, quando isolado, é efêmero. O propósito, quando alimentado por prazer consciente, torna-se combustível inesgotável. Quando a energia sexual é utilizada com intenção, ela deixa de ser um impulso disperso e se transforma em força motriz para criar, liderar, construir. O desperdício invisível dessa força vital não é apenas físico, é também vibracional. Cada vez que você investe energia em algo que não constrói, está enviando ao universo um sinal de dispersão. E como a energia segue a atenção, você passa a atrair mais dispersão e menos oportunidades alinhadas. Esse é o ciclo que precisamos quebrar. Recuperar essa energia não é sobre repressão ou negação, mas sobre reconhecimento e escolha consciente. É entender que cada impulso é, na verdade, um convite para criar algo maior, seja uma ideia, um relacionamento significativo, uma obra de arte, um negócio, uma solução para um problema real. E quando você começa a viver assim, percebe que a energia sexual, longe de ser apenas uma força física, é um canal direto para a manifestação de tudo o que você deseja ver no mundo. A transmutação sexual, como Napoleon Hill descreveu em Pense e Enriqueça, é uma das ideias mais profundas e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidas de todo o seu trabalho. Ele afirma que praticamente todos os grandes líderes, artistas e inventores aprenderam, consciente ou instintivamente, a redirecionar a energia sexual para a criação, a persistência e a visão de longo prazo. Para Hill, essa energia é a mais poderosa de todas as forças humanas, e quando não é utilizada apenas para gratificação física, pode se transformar em algo extraordinário. Ele não fala sobre repressão, e sim sobre canalização. E aqui está o primeiro mito que precisamos quebrar. Canalizar não significa sufocar ou negar o impulso. Significa permitir que ele exista, mas direcionar sua força para algo construtivo, produtivo e alinhado com seu propósito. Pense na energia sexual como uma corrente elétrica intensa. Se ela fluir sem resistência, pode iluminar uma cidade inteira, mas, se for mal direcionada, pode causar curtos-circuitos e destruição. Da mesma forma, quando você aprende a conduzir essa energia, ela se torna um combustível capaz de alimentar a criatividade, aumentar a resistência diante de obstáculos e fortalecer a clareza de visão. Historicamente, há inúmeros exemplos de pessoas que aplicaram esse princípio, mesmo sem usar o termo transmutação sexual. Grandes inventores, como Nikola Tesla, eram conhecidos por direcionar grande parte de sua vitalidade para seus projetos. Artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo canalizavam a intensidade de suas emoções e desejos para criar obras que permanecem como marcos da história da humanidade. Hill explica que o desejo sexual é um dos mais intensos estímulos mentais
e que, quando combinado com outros estímulos de alta frequência, como a ambição, o propósito e a imaginação, eleva drasticamente a capacidade criativa do indivíduo. É como se a mente, ao sentir essa energia, tivesse acesso a um nível mais alto de inspiração e persistência. Mas como aplicar isso de forma prática no dia a dia? A chave está em perceber os momentos em que você sente um aumento dessa energia e, em vez de simplesmente descarregá-la fisicamente, transferi-la para uma atividade criativa ou intelectual. Pode ser escrever, compor, desenvolver um projeto, planejar uma estratégia de negócios, praticar um instrumento ou meditar sobre uma solução para um problema importante. Por exemplo, se você acorda em um estado de alta energia emocional e física, use parte desse momento para trabalhar intensamente em uma meta. Ao fazer isso repetidamente, cria-se um hábito. O corpo e a mente começam a associar esses picos de energia ao ato de produzir e criar, e não apenas ao ato de satisfazer o impulso imediato. Isso é transmutação, transformar a natureza da energia sem destruir sua potência. E com o tempo, essa prática fortalece outras qualidades essenciais para o sucesso, como disciplina, paciência e visão estratégica. Napoleon Hill também observa que quando essa energia é direcionada, ela aumenta não apenas a produtividade, mas também a capacidade de liderança e influência. Isso porque a mesma força que desperta o magnetismo pessoal no campo da atração física também é percebida no campo social e profissional. Pessoas com energia sexual canalizada para o propósito têm uma presença mais forte, um carisma natural que atrai colaboradores, oportunidades e aliados. Vale lembrar, canalizar não significa viver em abstinência completa, mas sim equilibrar. É encontrar um ritmo onde a energia sexual possa ser desfrutada no aspecto físico, mas também seja reservada e usada como motor para a criação. Wallace Wattles dizia que a energia criadora deve fluir continuamente, mas nunca ser desperdiçada sem objetivo. Uma técnica prática para aplicar a transmutação sexual é o redirecionamento imediato. Sempre que sentir um impulso forte, pare por um momento, respire profundamente e se pergunte: como posso usar essa energia agora para me aproximar do meu objetivo? Então, mova-se fisicamente. Escreva, crie, planeje, produza. O movimento é importante porque mantém o fluxo de energia no corpo e impede que ela se disperse. Ao longo do tempo, esse processo cria uma mudança perceptível no seu nível de vitalidade. Você começa a perceber que não depende mais de motivações externas para agir. A motivação vem de dentro, de uma fonte inesgotável que você aprendeu a acessar e a direcionar. E esse é o grande segredo. A transmutação sexual não é sobre privação, mas sobre transformação consciente. É escolher usar a força mais poderosa que você possui para criar a vida que deseja, em vez de deixá-la se dissipar em prazeres passageiros que não deixam frutos. 3. O impacto vibracional da energia sexual na manifestação. A energia sexual, quando compreendida e utilizada conscientemente, é muito mais do que um impulso biológico ou uma simples força física. No campo vibracional e espiritual, ela se revela como uma das frequências mais magnéticas e potentes que um ser humano pode gerar. Isso significa que, quando alinhada a um propósito elevado, essa energia não apenas intensifica a motivação, mas também acelera o processo de manifestação dos objetivos e desejos. A base desse entendimento vem de uma verdade simples, mas poderosa. Tudo no universo é energia, e essa energia vibra em diferentes frequências. A lei da atração, amplamente discutida por pensadores como Wallace Wattles e Neville Goddard, nos diz que atraímos aquilo que corresponde à nossa vibração predominante. E aqui está o ponto crucial. A energia sexual é uma das vibrações mais elevadas e intensas que podemos gerar conscientemente. Quando uma pessoa está em um estado de desejo intenso, todo o seu ser, corpo, mente e espírito entra em um estado de alta energia. O coração bate mais forte, a respiração se aprofunda, os sentidos se aguçam e há um aumento significativo na liberação de hormônios e neurotransmissores que ampliam o foco e a percepção.
Do ponto de vista espiritual, esse é um momento de alta emissão vibracional. Agora, imagine aplicar essa mesma intensidade, não apenas à gratificação física, mas ao cultivo de um objetivo, um sonho ou uma criação. É como pegar a luz difusa do sol e concentrá-la com uma lente até que ela se torne capaz de acender fogo. Wallace Wattles descreve isso como a concentração de energia criadora, um estado em que a força vital é direcionada, sem dispersão, para a construção de algo específico. Napoleon Hill, em seu estudo sobre líderes de sucesso, percebeu que muitos deles possuíam uma energia magnética que parecia atrair pessoas, recursos e oportunidades. Essa presença não era fruto apenas de carisma natural, mas de um estado interno sustentado por uma transmutação constante da energia sexual em propósito. Eles vibravam em um nível que naturalmente atraía circunstâncias alinhadas com seus objetivos. Do ponto de vista da manifestação, esse processo tem dois efeitos principais: amplificação da frequência. A intensidade da energia sexual eleva temporariamente a sua vibração, tornando-a mais poderosa e perceptível no campo energético. Focalização da intenção. Quando essa energia é associada a um objetivo específico, ela atua como um amplificador que envia o sinal do seu desejo de forma mais clara e intensa ao universo. Neville Goddard ensinava que o estado interno mais poderoso para manifestar não é simplesmente pensar no que se quer, mas sentir como se já fosse real. E é aqui que a energia sexual se torna um recurso valioso. Ela naturalmente coloca o corpo e a mente em um estado de emoção intensa, que pode ser conscientemente direcionado para gerar o sentimento de já possuir o que se deseja. Uma prática que une esses conceitos é a visualização em estados de alta energia emocional. Funciona assim. Em momentos em que você sente sua energia sexual elevada, feche os olhos e traga à mente, com o máximo de detalhes sensoriais, a imagem de um objetivo já realizado. Veja, sinta, ouça e experimente internamente como seria viver essa realidade agora. Ao fazer isso, você cria uma associação direta entre prazer e propósito, reforçando o desejo no subconsciente e emitindo um sinal vibracional coerente ao universo. É importante ressaltar que essa não é uma prática de repressão. Pelo contrário, é sobre aproveitar o pico natural de energia para nutrir suas criações internas. A diferença entre desperdício e manifestação está na direção que você escolhe dar ao fluxo. No nível biológico, essa prática também produz efeitos mensuráveis. Estudos mostram que durante estados de excitação emocional e física, há um aumento na atividade do sistema nervoso simpático e na produção de hormônios que melhoram a memória e a plasticidade neural. Isso significa que, ao associar esse estado a imagens e ideias positivas, você literalmente está esculpindo novos caminhos neurais que reforçam o seu objetivo. No plano espiritual, é como se você estivesse enviando um sinal muito mais forte e claro para a matriz criadora. Wallace Wattles afirmava que a substância pensante do universo responde mais rapidamente àqueles que projetam seus desejos com intensidade e clareza. A energia sexual, quando disciplinada e direcionada, é um dos meios mais eficazes para alcançar esse estado de intensidade. Uma analogia que ilustra bem esse processo é a do arco e flecha. A energia sexual é a tensão acumulada ao puxar a corda do arco. O objetivo é a flecha. Se você soltar essa tensão sem mirar, a flecha voará sem direção e provavelmente não atingirá nada importante. Mas se você mirar com precisão, aproveitando toda a força acumulada, ela alcançará o alvo com muito mais impacto. Essa consciência transforma completamente a forma como vemos e utilizamos essa energia. Deixa de ser algo apenas biológico ou prazeroso e se torna uma ferramenta estratégica para a criação consciente da vida que desejamos viver. Quando entendemos o impacto vibracional da energia sexual, começamos a perceber que a chave para manifestar mais rapidamente não está apenas no quanto desejamos algo, mas na qualidade da energia que colocamos nesse desejo. E entre todas as energias que podemos gerar,
poucas têm a intensidade e o poder magnético dessa. 4. Como criar um ciclo de energia criativa sustentável? Há um erro comum que muitas pessoas cometem quando descobrem o poder da energia sexual: usar essa força de forma intensa em certos momentos e depois experimentar uma queda brusca, física, mental e vibracional. Esse padrão de picos e quedas pode ser comparado a alguém que enche um tanque de combustível para depois acelerar ao máximo até o combustível acabar, ficando parado até conseguir reabastecer. O problema dessa abordagem é que ela não cria constância, e sem constância não existe maestria. Para que a energia sexual seja realmente um pilar de prosperidade, propósito e realização, ela precisa ser sustentável. Isso significa aprender a criar um fluxo equilibrado, onde a energia é capturada, canalizada e renovada de forma contínua. Esse processo pode ser visualizado como um ciclo de 3 etapas: capturar, canalizar e renovar. Etapa 1. Capturar a energia. A captura não significa reprimir ou negar a energia sexual, mas sim permitir que ela se acumule e atinja níveis mais altos antes de ser direcionada. Uma forma de fazer isso é por meio da abstinência estratégica ou do foco consciente. Abstinência estratégica não implica em longos períodos sem expressão física, mas sim em criar intervalos intencionais para que a energia se acumule. Por exemplo, se você tem um projeto criativo ou profissional importante, pode decidir manter um período de retenção dessa energia até o momento em que vai se dedicar profundamente à criação. Durante esse tempo, é fundamental cultivar hábitos que evitem a dispersão, como reduzir a exposição a estímulos visuais ou conversas carregadas de conotação sexual sem propósito construtivo. Essa fase também é mental. Capturar energia significa guardar a atenção. Cada vez que você se perde em distrações, mesmo que pequenas, está vazando energia que poderia ser usada para alimentar seus projetos. Napoleon Hill dizia que o poder mental concentrado é o motor de toda realização. Etapa 2. Canalizar a energia. Depois de acumulada, a energia precisa ser direcionada para um fim específico. Isso é canalização. É nesse ponto que muitas pessoas falham, pois deixam que a energia se disperse novamente em pequenos vazamentos ou impulsos imediatos. Canalizar significa ter um propósito claro e um plano de ação definido. Por exemplo, se você é um artista, canalizar pode significar passar horas em um estúdio pintando ou compondo. Se é empreendedor, pode significar um dia inteiro dedicado a estratégias de expansão do negócio. Se está trabalhando no autodesenvolvimento, pode significar estudar profundamente um tema ou desenvolver uma prática espiritual consistente. A chave da canalização está na intensidade e na presença. Wallace Wattles explicava que o pensamento sustentado na forma correta é uma força irresistível. Isso vale ainda mais quando esse pensamento é alimentado pela energia sexual transmutada, pois ela traz foco, persistência e magnetismo. Etapa 3. Renovar a energia. Nenhuma fonte é inesgotável se não houver renovação. É aqui que muitas pessoas perdem o ritmo, usam intensamente a energia e depois entram em estados de exaustão física e mental. A renovação envolve hábitos que recarregam o corpo, a mente e o espírito. Do ponto de vista físico, sono de qualidade, nutrição adequada e exercícios são essenciais. O sono, especialmente, é quando o corpo realiza reparos celulares e reequilibra hormônios ligados à energia sexual, como a testosterona e o estrogênio. Uma dieta rica em alimentos naturais e nutrientes essenciais mantém a vitalidade do corpo, enquanto exercícios regulares aumentam a circulação e fortalecem o sistema endócrino responsável pela produção hormonal. No plano mental e espiritual, a meditação é uma das ferramentas mais poderosas para a renovação. Práticas de respiração profunda e visualização ajudam a reorganizar a mente e manter a clareza sobre o propósito. A oração, para quem tem fé, também é uma forma de alinhar a energia pessoal com forças superiores,
criando um sentido mais amplo de direção e proteção. Muitos artistas e líderes que aprenderam a manter esse ciclo equilibrado alternam períodos de imersão criativa com momentos dedicados à introspecção e ao descanso. Isso evita o desgaste e mantém a energia sempre disponível para o próximo ciclo. O ritmo como segredo da maestria. O verdadeiro poder da energia sexual não está apenas em acessar picos intensos, mas em manter um ritmo constante de alta energia criativa. Isso cria uma vida marcada por produção contínua, inovação e estabilidade emocional. O ritmo elimina o padrão de altos e baixos e cria uma sensação de fluidez, onde a criatividade e a inspiração estão sempre presentes. Pense novamente no rio. Se ele é represado demais, estagna e perde força. Se corre sem controle, pode causar estragos. Mas se flui no ritmo certo, abastece cidades, irriga campos e move turbinas constantemente. O mesmo acontece com sua energia sexual. Ela deve fluir de maneira equilibrada, alimentando tudo o que você deseja construir. Napoleon Hill e Wallace Wattles concordariam que essa constância cria um campo vibracional estável que atrai oportunidades e fortalece o magnetismo pessoal. Quando você vive nesse estado, as pessoas percebem. É como se você carregasse consigo uma força silenciosa, uma confiança que não precisa ser proclamada, mas que é sentida por todos ao redor. A aplicação prática desse ciclo, capturar, canalizar e renovar, transforma a energia sexual de algo instintivo e disperso em um recurso estratégico e inesgotável para a construção da vida que você deseja. Com o tempo, essa prática se torna automática e você passa a viver num estado de criação contínua, sem quedas abruptas ou períodos de estagnação. E o mais importante, você deixa de ser escravo dos impulsos e se torna mestre do próprio fluxo criativo. A energia sexual, muitas vezes vista apenas pelo seu aspecto físico, é, na verdade, um dos códigos mais poderosos que moldam a nossa vida. Quando compreendida, honrada e direcionada, ela deixa de ser apenas instinto para se tornar uma ponte entre o desejo e a realização. Dr. Bruce Lipton nos lembra que o estado emocional e mental que acompanha essa energia envia sinais bioquímicos capazes de moldar a expressão genética, influenciando não apenas como pensamos, mas como o nosso corpo responde e se transforma. Isso significa que, quando a energia sexual é nutrida por sentimentos de propósito, amor e criação, ela literalmente reprograma o corpo para viver em harmonia com a visão que temos para o nosso futuro. Neville Goddard acrescenta que o segredo está em viver mentalmente no estado desejado, como se o resultado já fosse real. Ao fazer isso, a energia criadora se organiza, moldando silenciosamente as circunstâncias externas para refletir o que já foi aceito internamente como verdade. Assim, a energia sexual se torna uma aliada invisível, mas constante, no processo de manifestação consciente. Dominar essa força não significa sufocá-la ou torná-la um fardo, mas sim tornar-se o mestre do próprio fluxo criativo. É compreender que o rio dessa energia pode ser canalizado para mover moinhos, gerar luz e irrigar sonhos, ou pode se perder em correntes passageiras. A escolha é sempre nossa. Crises virão, distrações aparecerão. Mas quem aprende a direcionar esse poder carrega consigo uma fonte de vitalidade que não depende das circunstâncias externas. E talvez a melhor forma de encerrar essa jornada seja com um lembrete simples, mas transformador. Quando você aprende a direcionar o rio da sua energia, ele não apenas move moinhos, ele constrói impérios.